Olá, alunos da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo histórico da ciência. Primeiramente, é importante nós compreendermos o que é a ciência. O que é essa forma de conhecimento que está presente na nossa realidade, como ela se desenvolveu durante os séculos da história da humanidade. Então, primeiramente, a origem da palavra ciência é do latim. Significa scientia, saber, conhecimento. Quando a gente se refere à ciência, logo nos vem em mente conhecimentos que são diferenciados da ciência, principalmente atualmente na sociedade em que a gente vive. Existe, oposto à ciência, o que nós conhecemos como senso comum, que são as opiniões, aquelas opiniões que dependem de interesses pessoais, que dependem de superstições, de crenças e que não são conhecimentos comprovados. Platão diria que esse tipo de conhecimento ele é entendido como a doxa, um conhecimento que não pode ser comprovado. Por outro lado, quando a gente se refere à ciência, nós estamos nos referindo a um saber metódico, um saber rigoroso, um conjunto de conhecimentos que são adquiridos, sistematizados, organizados e suscetíveis de serem transmitidos. O conhecimento da ciência ele é um conhecimento pronto, acabado? É um conhecimento absoluto? Não. A pretensão da ciência é que o conhecimento possa sempre ser renovado. Embora esse conhecimento possa ser renovado, só é considerado um conhecimento científico, como a gente costuma dizer, aquele conhecimento que pode ser comprovado, aquele conhecimento que pode ser apresentado com certa validade, apresentado com uma certa coerência e que não depende de meras opiniões, crenças ou superstições. Então, as ciências, existem várias denominações para como a ciência se divide, né? As mais conhecidas são as ciências formais, das quais fazem parte as ciências exatas, né? A questão das engenharias, da matemática e assim por diante. As ciências da natureza, que fazem parte de algumas áreas como a questão da biologia, né? E as ciências humanas, da qual fazem parte também filosofia, sociologia, história, geografia humana, antropologia, entre outras. Tá? Então, o saber científico, o saber da ciência, ele normalmente ele vai partir de uma curiosidade, seja do cientista ou seja, como a gente costuma dizer, de um cidadão, de uma comunidade, de uma sociedade. Esse conhecimento, ele passa a ser estudado e ele vai passar a ter um certo grau de verdade, um certo grau de certeza, de validade, onde ele não possa ser simplesmente considerado uma crença, né? Então, ele é o oposto das opiniões, ele é o oposto das crenças. Um exemplo que as pessoas costumam trazer como conhecimento são as superstições, mas elas dependem da crença individual, da crença particularizada. O oposto acontece com a ciência. Um conhecimento que é científico, ele não pode necessariamente ser negado, ele não pode necessariamente ser eliminado, ele precisa ser respeitado. Né? Então, vamos ver um pouquinho do histórico da ciência, como que a ciência se desenvolveu até os dias de hoje. Nós começamos então com a ciência grega. Será que a Grécia Antiga, lá nos tempos dos primeiros filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, havia a presença da ciência? Havia, porém, era de um modo diferenciado. Na Grécia Antiga, o que nós conhecemos como ciência é entendido como conhecimento racional, como aquele conhecimento que os primeiros gregos elaboraram para tentar se distanciar dos conhecimentos míticos, dos mitos gregos, né, que eram carregados de fantasia, de imaginação, de crenças e assim por diante. Então, nós podemos dizer que a ciência grega, ela está diretamente associada à origem da filosofia, com os primeiros filósofos. Mas como isso? Como pode os primeiros filósofos terem dado origem à ciência grega?
Os primeiros filósofos buscavam explicações racionais para a origem do universo. A área do conhecimento que a gente costuma identificar os filósofos gregos é chamada cosmologia. Através dos elementos da natureza, através da observação dos fenômenos naturais, esses filósofos gregos buscavam compreender a origem do universo, a origem da vida, a manutenção da vida no universo e assim por diante. Então, esses primeiros gregos, ao investigar a água com Tales, por exemplo, como a origem do universo, ou os 4 elementos com o Empédocles, ou a questão dos números com o Pitágoras, eles deram origem ao que foi conhecido como ciência. Então, ciência, nesse sentido, é um conhecimento que ele não pode ser negado. É um conhecimento racional, um conhecimento que pode ser discutido, que pode ser necessariamente apresentado e que não vai ser negado por meras opiniões. Então, nós podemos dizer que com os primeiros filósofos na Grécia Antiga surgiram as ciências da natureza, a astronomia, a geometria, mas o saber da ciência grega, ele tinha um diferencial da ciência moderna. Ele não era um saber ligado à técnica e à prática. Ele era considerado um saber contemplativo. O que é um saber contemplativo? O que é um saber mais teórico? Um saber mais teórico é nós fazemos investigação acerca da natureza, mas nosso saber ficam registrados nos livros, né? Das teorias que são elaboradas. Diferentemente da ciência moderna, que passa a testar os conhecimentos aos quais elaboram-se teorias, tá? Isso porque também o mundo contemporâneo proporcionou o desenvolvimento de muitos mecanismos para experimentações científicas nos grandes laboratórios e assim por diante. Então, a compreensão de Platão na ciência grega era de que era preciso buscar a ciência, buscar a episteme, como ele conhecia, e que esse conhecimento da ciência, ele era um conhecimento racional, era um conhecimento das ideias imutáveis, objetivas, um conhecimento que ele não dependia das opiniões. Então, nós temos aqui no nosso canto direito da tela a exemplificação do mito da caverna de Platão, que é mais uma vez usado para nós diferenciarmos os dois tipos de conhecimento. Segundo Platão, quem vive dentro das cavernas vive de sombras, vive de representações da vida real, que é o que está fora da caverna. Segundo Platão, quem vive na caverna não conhece as coisas verdadeiramente como são. Então, segundo Platão, quando nós compreendermos que sair da caverna é conhecer a vida real, conhecer os acontecimentos reais da vida, nós adquiriríamos ciência. Então, nós podemos compreender nessa compreensão do mito da caverna de Platão, a presença de dois conhecimentos. De um lado, a opinião, que Platão não considerava como um conhecimento de fato, né? E do outro lado, nós temos o que ele chamou de episteme, ou seja, conhecer a realidade, conhecer a vida como ela é, conhecer as coisas que estão diante de si, não apenas as representações que nos transmitem. Então, também, na época de Platão, nós podemos dizer que se desenvolveram como ciência a matemática, a geometria, e eles foram passos importantes dados lá na Grécia Antiga e que foram sendo aperfeiçoados até o período moderno, quando houve uma evolução maior da ciência. A gente costuma dizer que filosofia e ciência, até aproximadamente no século XVI, depois de Cristo, ou seja, até o início do período moderno, eram uma única forma de conhecimento. Eram formas de conhecimento que elas se confundiam, que elas estavam tão atreladas entre si que não era possível necessariamente diferenciar. Se nós olharmos os filósofos gregos antigos, eles não eram somente filósofos. Eles eram filósofos, eram matemáticos, eram astrônomos e assim por diante.
Então, somente no período moderno em diante vai ocorrer essa separação entre o que é ciência e o que é filosofia de fato. Então, um pouquinho da astronomia. Na compreensão dos gregos antigos, a Terra era imóvel. A Terra se achava no centro do universo e em torno dela é que giravam as esferas onde estavam cravadas a Lua, os outros planetas e o Sol, e as estrelas estavam fixadas no mundo finito e esférico. Na compreensão grega antiga, prevalecia a ideia de que a Terra era o centro do universo por uma compreensão de observação, mas de não aprofundamento dessa astronomia. Não se tinham equipamentos adequados, não se tinham necessariamente meios de observação dos astros, não se tinha um estudo mais aprofundado. Então, a primeira impressão da observação, enfim, do sistema solar, por exemplo, foi aquilo que determinou que a Terra era o centro do universo. Por isso, a Terra se acha imóvel na compreensão dos gregos antigos, né? E a compreensão do Aristóteles, ela caminhava na direção de que o Deus era o primeiro motor imóvel, de que Deus teria feito tudo o que existe no universo. Mas o Deus do Aristóteles, ele não é necessariamente um Deus religioso, como foi pregado pelo cristianismo ou por outras religiões mais tarde. A compreensão do Deus como motor imóvel para Aristóteles é de um ser superior que tudo criou, que tudo teria dado origem. E primeiro motor, por quê? Porque tudo se moveu a partir desse Deus, mas que nada teria criado esse Deus. Então ele seria uma força criadora, devido a uma força criadora do universo existente. Uma outra compreensão também existente entre os gregos antigos é que existiam o mundo sublunar e o mundo supralunar. O que significa isso? Mundo sublunar significa que a Terra era o centro, né? A hierarquia, né? A superioridade estava sobre a Terra. Supralunar, ou seja, aquilo que está além, estava presente nos céus, como os demais planetas ou as próprias estrelas compreendidas, né, pelos filósofos gregos antigos, também por Ptolomeu, por exemplo. Então, Aristóteles também vai trabalhar um pouco da questão da física, nessa tentativa de compreensão do universo entre os gregos antigos, o que ele chamou de ciência, e vai dizer que a física é uma parte da filosofia, ou digamos assim, uma ramificação da filosofia que busca compreender a essência das coisas naturais constituídas pelos 4 elementos e que se encontram em constante movimento. Então, apesar da Terra ser uma hierarquia na questão, na compreensão dos planetas para os gregos antigos, o Aristóteles não nega a compreensão de que ela está em constante movimento, em constante transformação. E aí nós vamos passar um pouquinho para a ciência medieval, que não mudou muito com relação à ciência antiga, da Grécia Antiga. A ciência medieval, ela inclusive é uma herança da ciência grega antiga, é vinculada aos interesses agora religiosos cristãos, e ela passa a ser subordinada aos critérios da revelação, a revelação divina, ou seja, a razão humana, o conhecimento humano, ele precisa estar submetido ao testemunho da fé, ao testemunho da crença, a questão religiosa no período medieval. Então, a ciência, necessariamente como forma de conhecimento, de compreensão do mundo, ela não evolui muito no período medieval. Um exemplo bem prático disso, continua-se acreditando que o centro do universo é a Terra, né? Mas agora muda um pouquinho a interpretação. Segundo a compreensão medieval, a Terra é o centro do universo porque Deus teria feito, né? A Terra teria feito as criaturas, teria criado o homem à sua imagem e semelhança, né? E o homem, então, como esse habitante da Terra, sendo a imagem e semelhança, precisaria ter a Terra como centro do universo. É como uma
uma ligação maior do homem com Deus, seria a compreensão, né, da ciência medieval. E aí nós temos várias formas de conhecimento presentes no período medieval. A filosofia, com aquele aspecto racional, ele acaba sendo deixado de lado, e o que se acredita fortemente agora nessa compreensão de filosofia, de ciência medieval, é de que Deus teria dado origem a tudo, Deus estaria por trás dessa organização do universo e os seres humanos precisariam compreender e seguir esse preceito como verdade única e absoluta. Então, por volta do século X, aproximadamente, que não se tem exatidão, se tem a questão da escolástica. A escolástica é um movimento da filosofia medieval ou da ciência medieval em que surgem escolas e universidades que ensinam disciplinas como a aritmética, né, a matemática e assim por diante. E essas disciplinas elas acabam trazendo novamente a educação para uma grande parte da população que acabou ficando afastada da educação, das escolas no período medieval. Então, a escolástica, como esse movimento de escolas e universidades, ele começa a enfraquecer por volta do século XIV, quando algumas pessoas começam a, eu diria, desconfiar dos saberes absolutos medievais ligados à revelação, à questão da imagem de Deus, e começam a olhar para o lado racional do conhecimento. Então, a escolástica ela começa a ter essa decadência e a gente vai começar a perceber um certo distanciamento de algumas pessoas, de alguns pensadores, da compreensão religiosa. E aí, nessa produção de conhecimento, o que acontece? A religião, né, a igreja, enfim, ela começa a perseguir aqueles que começam a pensar diferentes. A igreja tem uma grande resistência com relação às mudanças que essas novas ideias, essas novas teorias, essa nova forma de conhecimento passa a trazer para a sociedade da época. Então, a igreja ela precisa, para se manter, precisa manter os seus dogmas, as suas teorias, a sua crença, né? E para evitar que ela tenha uma decadência ou que perca o espaço na sociedade, então a Inquisição acaba sendo instalada, onde algumas pessoas são indicadas para, eu diria, observar, julgar as ações de quem buscasse um conhecimento diferenciado da igreja. Muitos acabavam sendo desligados da sociedade, muitos acabavam presos, muitos acabavam mortos, enforcados ou na fogueira, em praça pública, para que ninguém fizesse o mesmo, para que ninguém seguisse o exemplo, né? E aí mais tarde, então, nós temos a Revolução Científica. Então, normalmente, quando a gente ouve falar em ciência, a gente lembra de Revolução Científica. A gente não olha muito para o conhecimento da ciência grega, da ciência medieval, porque elas não têm um destaque muito, muito grande, né? Então, qual é a novidade que a Revolução Científica traz na Idade Moderna? Principalmente a criação de um método científico. O que é um método científico? Criar regras para você chegar a um conhecimento, né? Regras significam você cria etapas de verificação de um determinado conhecimento. Você cria caminhos para você chegar ao conhecimento. E nesse sentido, então, há o que nós conhecemos como renascimento científico, que é uma ruptura entre aquilo que antes existia num saber antigo e medieval e agora há uma nova concepção de saber. Acredita-se que o ser humano está no centro dessa revolução do saber que chega à sociedade, que o ser humano é capaz de trazer todo esse movimento de reconstrução da ciência nesse período moderno. Então, algumas transformações no contexto histórico moderno que contribuíram para a Revolução Científica foram a emergência de uma nova classe, no caso os burgueses, o desenvolvimento da economia capitalista, a revolução comercial, a questão do renascimento das artes, das letras, da filosofia, o surgimento com isso de um novo homem esse que é aquele que se sente
empoderado, capaz de buscar uma transformação para a sociedade em si. É um novo homem confiante no poder de transformar o mundo, não apenas transformar a sua realidade local. Então, com isso, há uma eclosão de um conhecimento, como a gente costuma na corrente racionalista, uma valorização da razão enquanto um instrumento de conhecimento. E aquilo que antes era valorizado no período medieval, a questão da crença, da fé religiosa, cada vez mais vai sendo distanciada e vai ocorrendo, então, a laicização do pensamento, ou seja, a ciência ela vai se tornar uma forma de conhecimento laica, ela não vai defender religião A, B ou C, ela não vai defender crença A, B ou C, mas o conhecimento produzido nesse período ele passa a ser de acesso a todas as pessoas, a toda a população da época e que se estendeu também por mais séculos. Então, nesse contexto da laicização do pensamento, há a preocupação como um método, com o método como um ponto de partida para a reflexão. E aí nós vimos nos filósofos do período moderno, que vocês estudaram há algumas semanas, alguns métodos de observação e principalmente métodos que estão baseados no quê? Na matematização, ou seja, a presença da matemática para a produção do conhecimento. A matemática por quê? Porque ela possibilita uma aproximação muito mais verdadeira de um conhecimento válido. Né? É possível você medir, quantificar, né, um conhecimento para que você consiga uma exatidão maior. Então, nesse sentido, a revolução científica ela provoca, ela instiga um saber ativo, né? Um saber que se antes era contemplativo, ou seja, nós criávamos teorias e ficávamos imaginando o universo naquela teoria criada, agora vamos comprovar isso. Então, nesse sentido, no período moderno começam a surgir campos de experimentações científicas, como grandes laboratórios, né? O saber ele vai visar transformar a realidade, então ele precisa ter uma certa comprovação, ele não pode ser um saber qualquer. Também por trás dessa questão da revolução científica há a valorização do trabalho, então o trabalho ele passa também a ser aperfeiçoado por um olhar mais científico, e essas invenções, as descobertas que a revolução científica trouxe para a sociedade, elas tornaram-se cada vez mais necessárias para o desenvolvimento do comércio e da indústria, né? E cada vez mais necessário para ir transformando, revolucionando a sociedade em vários aspectos, né? E aí nós temos um exemplo, a importância que a bússola teve para mais tarde serem aperfeiçoados os navios, né? Para serem aperfeiçoadas as máquinas a vapor, o surgimento de motores, mais tarde movidos a combustíveis fósseis. Mais recentemente a gente tem exemplos dos motores movidos a energia, seja energia elétrica, seja energia solar, né? Então a revolução que a ciência teve a partir do período moderno, ela proporcionou com que a gente tenha muito conforto em muitas áreas da nossa vida atualmente, né? E ela proporciona que a sociedade não fique estancada, que a sociedade não fique paralisada, né? As invenções que a ciência traz, ela proporciona que haja sempre esse movimento de busca, né? Esse movimento de cada vez mais nós progredirmos em termos de sociedade, né? Se nós imaginarmos desde a invenção da primeira lâmpada, né, até os níveis mais avançados da questão elétrica, né? Hoje nós temos um caminho bastante, eu diria, trabalhoso, enfrentado, mas também um caminho de sucesso, né? Tem seus percalços no caminho? Tem, mas ao mesmo tempo nós vimos que a sociedade evoluiu muito com isso, né? Outro ramo que a gente poderia citar aqui é a questão da medicina, né? O quanto a medicina, em termos de não somente o cuidado da parte física do corpo, como era compreendida como os gregos antigos, como a questão de tratamentos, de certos
certas máquinas para fazer exames hoje, né, aparelhos de última geração que vêm sendo criados, transformados, evoluídos para um melhor atendimento do ser humano, não somente ser humano, porque a medicina também evoluiu para outros ramos, que por exemplo a medicina veterinária, e ela trouxe um maior conforto, uma maior esperança, às vezes, para o ser humano, né, a possibilidade de uma vida melhor. Então, nesse sentido, duas ciências foram importantes no período moderno, né? Eu diria duas raízes que tiveram importância na Grécia Antiga, mas que tiveram uma transformação agora no período moderno. Então, com Copérnico, a teoria heliocêntrica vai contrapor a teoria geocêntrica lá do período antigo, da Grécia Antiga, onde acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Essa teoria prevaleceu também no período medieval, como a Terra centro do universo, até porque o ser humano teria sido criado por Deus, então, sendo a sua imagem e semelhança, Deus teria a Terra como centro de todas as outras esferas do universo. Copérnico, através da observação do sistema solar, vem com uma teoria contrária que diz, não, nós temos como centro do universo o Sol, né? Então, Galileu andou muito próximo do Copérnico em seus estudos da astronomia, também da física. É atribuída ao Copérnico a questão do uso da luneta para observação do sistema solar, para observação do universo, e com isso, outra concepção que o Copérnico desfez agora no período moderno é de que o universo é infinito. Para os gregos antigos e para o período medieval, o universo era finito. Então havia essa questão do planeta Terra, do Sol, das estrelas, né, os planetas que rodeavam a Terra, e se acabava ali. E com Galileu já se expande um pouco essa ideia e se acredita que o universo ele é infinito, que ele não tenha fim, que nós não podemos necessariamente medir ou quantificar ele somente por uma observação a olho nu, mas nós precisaríamos aprofundar esses conhecimentos. Então, nesse sentido, com Galileu, surge a ideia de um universo descentralizado, geométrico, onde os espaços podem ser medidos, né? Então, aqui entra muito a importância da física e da matemática, a física como a introdução da experimentação, né? Você observa, você pode medir, calcular e você cria novas teorias a partir dessa experimentação. E a questão da matemática, que também para o Galileu Galilei foi importante a teoria da queda dos corpos, né? Então, diferentemente dos gregos que se perguntavam o como, o porquê, agora o Galileu começa a perguntar como. Então, essas experimentações todas vão fazer parte dessa nova ciência. E a matemática, ela ajuda na elaboração, na construção de novas teorias, e ela dá mais precisão, ela dá mais rigor, ela dá mais uma certeza maior com os seus experimentos para essa nova ciência, né? Então, a questão da expansão da ciência, a gente sabe que mais tarde, com esse pontapé inicial, tanto do Galileu quanto de outros filósofos, que a gente sabe que foram filósofos cientistas como Newton, né, assim por diante, foram surgindo academias científicas, ou seja, foram surgindo espaços onde os cientistas, né, esses mentores de grandes descobertas pudessem fazer trocas de experiências, pudessem divulgar esse conhecimento elaborado por eles, e esses conhecimentos, eles, ao passo que são sendo divulgados, eles também podem ir sendo aperfeiçoados, ou seja, o conhecimento ele não é algo que se acaba com uma descoberta. Essa descoberta ela pode ser refutada, substituída por uma nova descoberta que é muito maior do que aquela inicial, né? Então, nesse sentido, nós temos também no período moderno o surgimento de novas ciências, que é a questão da química, as ciências biológicas, a medicina com a perspectiva do cuidado, cuidado com a doença, com o corpo humano, diferente da compreensão dos gregos antigos, que era o cuidado da parte física do corpo, né? Então, outra área que surge bastante agora, com bastante força agora a partir do período moderno, são as ciências humanas, que não mais apenas a observação
do universo, a observação dos fenômenos da natureza, a observação dos acontecimentos naturais são importantes, mas passam também a ser importantes aquelas compreensões do ser humano, né? Então, as ciências humanas, elas têm o objetivo de estudar o próprio ser humano. E as ciências humanas, elas são consideradas como muito complexas, porque nela estão inseridas a psicologia, a sociologia, a história, a geografia humana, a economia, a antropologia, a linguística. E o próprio ser humano, sendo objeto de conhecimento, torna essas ciências mais complexas. Por que disso? O ser humano é um ser complexo. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, pelo olhar da psicologia, nós carregamos muitas diferenças entre as diferentes formas de pensar entre os seres humanos. Então, não tem como nós fazermos um experimento científico com o ser humano, até porque nós temos que cuidar do aspecto físico, a integridade psicológica, a dignidade da pessoa. Mas nós precisamos entender que o ser humano é diferente, constituído diferente, com uma história diferente, né, com uma vida diferente, com uma compreensão de mundo diferente. Então, por isso que existem tantos conflitos de ideias, né? As ciências humanas, elas carregam uma riqueza muito grande, que é a não exatidão dos conhecimentos, né? É a não exatidão da compreensão de homem e da compreensão de mundo, né? Porque existem compreensões de quem seja o ser humano, de como o ser humano vive, de ideologias, enfim, né? Então, nas ciências humanas, nós podemos entender que o ser humano sofre influências, ele influencia outros também, né? Então, por causa disso, não há como generalizar os seres humanos por eles terem características individuais, por eles terem características próprias, né? Nós temos que compreender que quando a gente se refere ao ser humano, nós precisamos nós precisamos ter um caráter moral no sentido de respeitar a integridade física ou mental. Nem sempre é possível matematizar os resultados de uma pesquisa que envolve seres humanos por causa da questão da subjetividade. O que é a subjetividade? Um conhecimento subjetivo é um conhecimento que não depende de resultados exatos. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. 4 é um resultado objetivo porque é um resultado certo. Agora, se eu perguntar ao ser humano o que é viver, nós vamos ter N respostas, N compreensões do que é viver. Por quê? Porque essa pergunta ela depende muito da subjetividade. O que é a subjetividade? É aquilo que é importante para cada um, aquilo que compõe cada um vai estar carregado também nessa compreensão, nessa resposta. Tá? Então, por hoje era isso e até a próxima, nos encontraremos no próximo conteúdo. Caso vocês tenham dúvidas, caso tenham dificuldades na compreensão do conteúdo, que também compreendo que não é muito fácil para vocês, estou à disposição para esclarecimentos de todos vocês. Então, um abraço e até